Ministros do STF estão em Nova York, onde participaram hoje do Lead Brazil Conference, evento organizado pelo grupo de líderes empresariais ligado ao Grupo Dória. A programação divulgada pelo evento destacou as participações de Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso e Dias Toffoli. Desde ontem, vídeos nas redes sociais mostram os ministros sendo interpelados por brasileiros fora do país. Em sua participação de hoje, o ministro Alexandre de Moraes defendeu a regulação das redes sociais. Imaginem cada um dos senhores, cada uma das senhoras, na sua empresa, se houvesse uma campanha de desinformação e ataque, como houve e vem ocorrendo em relação ao Poder Judiciário e ao Supremo Tribunal Federal. Façam só esse exercício, essa reflexão, diuturnamente, mentiras, agressões, desinformação contra a democracia, contra as instituições. Nenhuma empresa resistiria, e não resistiria porque não há uma regulamentação em relação às redes sociais. Não há uma regulamentação, e isso é um problema mundial, porque não é possível que as redes sociais sejam terra de ninguém. Não é possível que as milícias digitais possam atacar impunemente, sem que haja uma responsabilização dentro do binômio tradicional, histórico, da liberdade de expressão, que é liberdade com responsabilidade. O presidente do TSE também falou sobre eleições. Ao se atacar a autoridade judiciária que faz as eleições, o que se ataca é a democracia. O que se pretende substituir não são as urnas eletrônicas. Se pretende substituir um sistema político que tem no voto livre, periódico, de todos os eleitores e eleitoras brasileiras, de mais de 156 milhões de eleitores. O que se pretende é atacar a própria democracia. Daqui a pouco a gente traz para você outros destaques do evento, declarações de outros ministros do Supremo Tribunal Federal que também participam desse evento em Nova York, do ex-presidente Michel Temer, que também está por lá. A gente vai destacando tudo isso para você ao longo do programa de hoje. A gente começa trazendo agora a análise do coronel Gerson Gomes. Boa tarde, coronel. Boa tarde, uma satisfação de estar de novo aí no Pingo dos Is, com a nossa audiência maravilhosa. E difícil comentar esse evento aqui nos Estados Unidos, em Nova York. Difícil porque a gente fica na dúvida se ele se trata de um descolamento desse grupo com a realidade do que está se passando na nação, ou se é um deboche. É difícil, talvez esteja até para interpretar e comentar. E por que escolher os Estados Unidos e por que 6 ministros da Suprema Corte se deslocam do seu país para um outro país? E por que escolher exatamente os Estados Unidos, onde nós tivemos eleição na terça-feira passada aqui, e surpreendentemente até o momento não temos ainda os resultados e nem os teremos nem tão cedo. Por exemplo, o estado da Califórnia, em que pese o ministro tecer tantos elogios ao nosso sistema eleitoral, o estado da Califórnia é o estado mais rico aqui da federação. Dos 50 estados é aquele onde se encontram as maiores sedes de alta tecnologia, grandes investimentos em inteligência artificial. É reconhecido um estado que está no estado da arte de várias tecnologias de ponta, e, no entanto, nem mesmo a eleição para a cidade de Los Angeles foi concluída a apuração, que começou na terça-feira passada. E sem perspectiva, porque a Califórnia, existe uma série de legislações que exigem que todos os votos que sejam enviados pelo correio sejam contados. No entanto, o Partido Democrata, por exemplo, ele tem uma estratégia de estimular o máximo de votos pelo correio, e as pessoas, grande parte, entregam até no dia da eleição. Cada estado aqui nos Estados Unidos tem a sua própria legislação, mas na Califórnia em especial não há nenhuma expectativa de que tenhamos a totalização
antes de dezembro, por exemplo. Então, esse ufanismo que muitas vezes o ministro demonstra de que o nosso sistema seria referência mundial, como se nós fôssemos detentores de uma tecnologia assim tão avançada ao ponto de que os outros países do planeta não soubessem do que se trata uma eleição rápida e bem apurada. Na verdade, o que nós observamos é que todos os países que estão em níveis tecnológicos muito avançados e muito à frente do Brasil não utilizam um sistema tão básico como esse nosso, que é de urnas de primeira geração, que não permitem nem a recontagem, não permitem sequer e ele não permite sequer que aquilo que o Ministério da Defesa apontou das fragilidades sejam conferidas, fornecendo o código-fonte que possa rodar para que o código de máquina, o código binário, possa ser conferido com todas essas denúncias que circulam agora, vindo da Argentina, vindo do Brasil, de várias inconsistências. Não seria muito mais fácil, em vez dele querer regular as mídias sociais, ele fornecer as informações e fornecer os dados para que a população se acalmasse? Tem certeza do que se deslocar para um outro país, 6 ministros da Suprema Corte fazendo atividade política que é completamente contraproducente para aquilo que nós estamos vivendo no Brasil hoje. Essa é a minha visão. Queremos ouvi-lo também, Roberto Mota. Boa noite, Mota. Boa noite, Brown. Boa noite, meus colegas. Boa noite, essa magnífica audiência da Jovem Pan. É sempre uma alegria estar aqui. E olha, é um enorme desafio ir falar sobre democracia justo nos Estados Unidos. A última pessoa que eu me lembro, assim, o último estrangeiro que conseguiu ir aos Estados Unidos e depois falar sobre democracia foi Alexis de Tocqueville, um francês que escreveu um famoso livro chamado Democracia na América, um livraço. A América é a terra de gigantes como Thomas Jefferson, George Washington, né, que foi general da luta pela independência americana, Revolução Americana, depois foi o primeiro presidente, e depois um dia disse, acabou a minha missão, vou para casa, se recolheu à fazenda dele e foi cuidar das coisas dele. É a terra de Benjamin Franklin, que era cientista, um dos maiores cientistas da sua época, foi embaixador dos Estados Unidos na França. É a terra do presidente Lincoln. São gigantes. Foram homens como esses que escreveram esse texto que eu vou ler agora. Consideramos como verdades evidentes que todos os homens são criados iguais, que são dotados por seu Criador de certos direitos inalienáveis e que entre esses direitos estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Os Estados Unidos são o único país do mundo que tem no seu texto de fundação a garantia do direito à busca da felicidade. Repare, não é a garantia da felicidade, não é a garantia de churrasco, picanha, amor, carnaval, nada disso. É a garantia do seu direito de buscar a sua felicidade. Só para lembrar, a Constituição brasileira, tão louvada, ela foi promulgada em 1988. Ela tem 34 anos e vocês sabem quantas emendas ela já sofreu? Sofrer é a palavra correta. 119 emendas. A Constituição americana foi promulgada em 1789. Ela tem 233 anos. Ela recebeu apenas 27 emendas. Nos Estados Unidos, existe democracia, existe Estado de Direito, que aí é conhecido como Rule of Law, e são coisas diferentes. E nos Estados Unidos existe também uma república federativa, onde, por exemplo, os estados têm a sua própria legislação penal. Imaginem que absurdo, os estados escolhem o seu próprio sistema de votação, gente. Não existe justiça eleitoral. Não seria interessante se algumas dessas palestras alguém explicasse para a plateia americana o que é a justiça eleitoral e como é que ela funciona? O sistema de votação, isso tudo que eu falei, democracia, Estado de Direito, República Federativa, o sistema de votação, que em cada estado é diferente e que é baseado no sistema de voto distrital, como o Fernão já falou aqui,
O sistema de votação é apenas uma pequena parte disso. Ele não é a maior parte, nem a parte mais importante, nem o centro da democracia. Por isso, eu concordo com o coronel. É inexplicável a escolha dos Estados Unidos como um local para se dar lições sobre democracia. Você, que nos diz dessas declarações do ministro Alexandre de Moraes, Paulo Figueiredo. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Vitor. Seja bem-vindo de volta. Todos com saudade de você aí. O chat perguntou bastante para você onde é que você estava na sexta-feira. Espero que tenha sido um bom descanso. Foi bem aproveitado. E boa tarde, boa noite aí para os meus amigos de bancada e para a audiência que deve estar estranhando aqui, que eu não estou no meu estúdio de sempre, no meu escritório, porque eu estou aqui em Washington, D.C., cumprindo algumas agendas aqui que amanhã a gente vai compartilhar com vocês com mais detalhes. Eu sempre acho, Vitor, que deve ser difícil, deve ser chato você estar viajando, ou em Nova York, ou no Brasil, você está em qualquer lugar e você ser escorraçado, né? Porque o que está acontecendo com esses ministros, não só os ministros, eu diria que é o establishment brasileiro que resolveu vir aos Estados Unidos, está acontecendo é que eles estão sendo escorraçados. Eles não conseguem tomar um café no Starbucks sem serem chamados de vagabundos, ladrões e daí para baixo, né? Agora, aqui não tem um negócio que tem no Brasil de você não poder ser interpelado. A lei americana, meu amigo, garante liberdade de expressão. Esse binômio aí que o Alexandre de Moraes tirou, não sei de que parte do corpo dele, que é liberdade de expressão, binômio com responsabilidade, não tem esse negócio aqui não. Pelo contrário, a primeira emenda da Constituição americana diz que o Congresso não fará leis, o Congresso aí entenda o governo, não fará lei restringindo a liberdade de expressão. Tem esse negócio de, desde que com responsabilidade, tem esse negócio, não fará lei restringindo. Quem é isso? Que negócio é esse binômio na cabeça dele, que vem falar, passar esse vexame aqui? Então aqui, meu amigo, você não gostou do trabalho de alguém? Da mesma forma que se você gostou do trabalho de alguém, você pode ir lá elogiar a pessoa, não gostou, você pode falar também. Teve um ministro, não sei quem foi, talvez aí alguém da bancada pode me lembrar, um ministro do STF que disse que se você não gostava de ser cobrado e tal, você tinha que sair da vida pública. Não teve? Alguém aí pode me dizer se eu estou errado. Então, o que acontece é que ele vem aqui e a população faz o que não pode fazer no Brasil. Nesse momento, e por que não pode fazer no Brasil? Porque quando o Gilmar Mendes foi lá no avião, o Lewandowski, alguém vai lá e interpela esse cara, alguém falou mal do Alexandre de Moraes num bar. Ele mandou os capangas dele atrás do cara e abre inquérito policial, faz isso, faz aquilo, dá trabalho pro cara. Você não consegue ainda jogar num campo de concentração ou num campo de reeducação, igual faz o Partido Comunista Chinês. Por enquanto eles dão só trabalho, então as pessoas ficam constrangidas. Esse é o único jeito de um cara como Lewandowski, Gilmar Mendes conseguirem jantar. E está ficando cada vez mais difícil, porque eles têm pessoas corajosas que estão dispostas a enfrentar isso. Quando chega aqui nos Estados Unidos, aqui, meu irmão, eles não são nada, não é nada, não vale nada, vale igual qualquer um. Aqui um congressista sofre isso é normal dentro da democracia americana. Eu, particularmente, não gosto que as pessoas sejam interpeladas nas suas vidas privadas, mas não há nenhum crime nisso. Então acabou. O que acontece? Acabou a vida desses caras em termos de viagem internacional. Esquece ir para Disney. Esquece. O cara vai para Disney, vai ser interpelado na Disney. Vai tomar um café no Starbucks aqui em Nova York, vai ser interpelado. Vai não sei aonde, vai ser interpelado pela população, pelos brasileiros expatriados que estão falando o que os brasileiros no seu país não têm mais liberdade para fazer, cobrar os seus governantes. Então, aí vem o sujeito, o contrassenso, né? É assim também, aqui nos Estados Unidos tem muito imigrante venezuelano, muita gente aqui, principalmente onde eu moro, na Flórida. E as autoridades governamentais, chavistas e maduristas, eles não conseguem mais ter vida na Flórida, porque eles são encontrados na rua e são escorraçados, justamente pelo estado deplorável em que eles colocaram o país deles. Então,
eles podem até, o Alexandre pode ser até o imperador do Xandaquistão, mas quando ele sai do Xandaquistão, chega aqui nos Estados Unidos da América, ele não vale nada. Então, o contrassenso é ver o tirano vir ao país da liberdade, onde justamente porque as pessoas gozam de liberdade, elas podem falar de forma livre, né? Veja que curioso. E ele chega aqui e sofre com isso. Agora, tem muito mais para a gente falar isso, né? Botar o Alexandre de Moraes para dar palestra nos Estados Unidos sobre harmonia conjugal, sobre liberdade e democracia, é como se você mandasse o goleiro Bruno dar uma palestra sobre harmonia no conjugal, harmonia no relacionamento. Então é isso que a gente está vivendo hoje em dia. Ele vai andar na rua e daí só vai ser daí para pior. Análise agora é de Fernão Lara Mesquita. Boa noite, Fernão. Boa noite. Gente, primeiro eu recomendo aí que vocês tirem as crianças da sala e se benzam, porque vocês estão diante aqui de um milícia digital e um perigoso inimigo da democracia. Eu acabei de saber que eu tive o meu site censurado, fora do ar, e curiosamente a última inserção que houve nele foi exatamente a descrição de como funciona o sistema eleitoral americano, né? Propondo que o Brasil copiasse o sistema de voto distrital puro, em que o eleitor mantém antes, durante e depois de depositar o voto na urna, ele mantém a propriedade do mandato que ele outorga condicional e temporariamente para o seu representante, e que ele pode retomar a qualquer momento que ele se sentir traído, né? E que ele pudesse também ter os direitos de iniciativa de lei e de referendo de leis do legislativo, isso é, de não aceitar as leis sacanas que eles eventualmente façam, né? E em função disso, o meu site foi tirado do ar. Então, vocês estão diante de um perigoso inimigo da democracia, e eu, neste momento aqui publicamente, penduro orgulhosamente no meu peito a medalha de ter sido censurado pelo Alexandre de Moraes e companhia, que me põe na mesma nau em que navegaram o meu pai, o meu avô. Todos eles foram censurados. O meu avô foi preso várias vezes, exilado 2 pelo Alexandre de Moraes no seu tempo. E eu espero que, enfim, não por mim, mas pelo Brasil, que não se chegue aí tão longe quanto foi o Getúlio Vargas. Mas que o Alexandre de Moraes é o Filinto Miller da vez, o torturador, isso não resta dúvida nenhuma. Vamos a Brasília agora. José Maria Trindade. Hoje Brasília é um pouco esvaziada, né, Zé? Os ministros da Suprema Corte estão um pouco longe daí, estão lá nos Estados Unidos falando sobre liberdade de expressão. Salve, Zé. Boa noite. Pois é, né? Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite a todos os colegas aqui de bancada e boa noite a você que nos acompanha sempre aqui nos Pingos nos Is. Olha, Vitor, uma vez eu disse aqui nos Pingos nos Is, ainda falando sobre a Lava Jato, né, e sobre a possibilidade de fuga, e eu dizia, olha, o mundo de hoje não admite fuga. Você pode ir para onde quiser. Haverá sempre alguém com um celular para tirar uma foto, fazer uma filmagem e mostrar para o mundo inteiro onde você está. Você não consegue fugir nem da sua esposa. Então, o mundo agora está globalizado. Não adianta ir para Nova York ou Londres, que haverá sempre pessoas para cobrar exatamente o que está acontecendo aqui no Brasil. Eu não trago boas notícias para os ministros do Supremo Tribunal Federal, não. A tendência é piorar a situação. Eu insisto que eu defendo o Supremo Tribunal Federal, acho muito importante. Gostei do debate, inclusive, que eu acompanhei na Constituinte, para criar o tribunal, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, e o STJ seria, segundo os constituintes, né, ali a vara final, ou seja, uma corte que daria a palavra final, menos sobre matéria constitucional. E o Supremo ficaria para decidir sobre matéria constitucional. E onde foi parar essa ideia? Ninguém sabe. O ex-deputado Oscar Correia Júnior me lembrou muito bem, eu fui ler,
lá os anais da Constituinte exatamente sobre esse debate. Ele participou ativamente e foi presidente da comissão que cuidou exatamente dos poderes, né? Sobre a função, competência dos poderes, e um capítulo importante que ele ajudou a escrever e me sugeriu que eu lesse os anais. E os anais dizem exatamente, textualmente, de que a Constituição deveria ter como guardião o Supremo Tribunal Federal. Nada mais do que isso, mas aí ampliou. E veja bem que eu fiquei até surpreso com o discurso do Luiz Fux, quando ele disse o seguinte: ministro do Supremo não é talhado para fazer a disputa política. Não é mesmo. Mas não é porque ele é incompetente, é porque ele não é votado. Ele é indicado pelo presidente da República, precisa ter notável saber jurídico e reputação ilibada e aprovado pelo Senado Federal. É aí que eu acho a fragilidade. É a votação no Senado. Não há seriedade dos senadores, ou não houve até agora, uma seriedade de fazer uma sabatina real e não um chazinho das 5, né? E reprovar, não aceitar quem eles achassem que se tratava de uma assessoria no Supremo e não exatamente de um ministro imparcial e que iria fazer o controle constitucional do país. Então essa é a realidade. Os ministros estão impopulares, entraram na política e agora é a consequência. E jogaram o país numa divisão nunca vista. Nunca houve uma divisão tão grande e nunca houve uma rejeição tão grande aos ministros do Supremo. E por que eu digo que vai piorar? É porque toma posse em fevereiro um novo Congresso Nacional. E os senadores debateram muito essa situação. E foram eleitos alguns senadores que querem prestação de contas do Supremo Tribunal Federal. A própria Constituição diz que o Senado Federal é que julga ministros do Supremo, é preciso ter um crime de responsabilidade, mas enfim, julga. E hoje eu conversava com parlamentares lá no Congresso Nacional, estou vindo do Congresso, e lá já existe ali várias leis apresentadas, emendas à Constituição para definir exatamente a distribuição dos poderes, redistribuir os poderes, né, que estão sendo mal interpretados, mas principalmente deputados e senadores evangélicos vão acampar no Congresso Nacional com a frase "fora Xandão", para se ter uma ideia. Veja a que ponto chegamos. Então, a situação tende a piorar e essas manifestações têm um alvo, né? E esse alvo, ou aqui no Brasil, ou fora do Brasil, é exatamente esse: ministros do Supremo. Nós vamos agora ao vivo a Nova York, onde acontece esse evento do LIDE, o grupo de líderes empresariais. Quem está lá acompanhando tudo vai destacar pra gente outras declarações. O repórter Daniel Lian. Oi, Lian, boa tarde. Oi, Vitor, boa tarde a você, boa tarde a todos. E os protestos continuam aqui em frente ao hotel onde estão hospedados os ministros do Supremo Tribunal Federal. E tem sido assim desde ontem. Esses protestos contra o resultado da eleição e também contra os ministros do STF. Inclusive, acabaram sendo importunados aí os ministros na própria rua, foram abordados aí por algumas pessoas e aqui mesmo, no próprio restaurante do hotel. Inclusive, o ministro Alexandre de Moraes acabou até discutindo com uma mulher durante aí este entreveiro aqui mesmo dentro do hotel. Eles participaram, portanto, nesta manhã de uma conferência, além da fala do ministro Alexandre de Moraes, outros ministros também fizeram manifestações. O ministro Gilmar Mendes classificou esses protestos como antidemocráticos. Isto porque é preciso, segundo ele, que o resultado das urnas seja aceito. O mesmo entendimento tem o ministro Ricardo Lewandowski, que aliás é cotado para assumir o Ministério da Defesa. Ele negou que tenha recebido o convite para assumir o ministério, mas disse que se receber o convite, quando foi questionado, disse que o futuro a Deus pertence. Portanto, os ministros estão ainda aqui nos Estados Unidos, neste momento não estão no hotel. Quando saíram do evento, quando deixaram o evento, precisaram ser escoltados até uma van. O ministro Luiz Roberto Barroso destacou aí durante o seu discurso sobre a lisura do pleito eleitoral e disse que não há ativismo judicial no STF.
criou-se uma lenda no Brasil, difundida pelas redes sociais, de que o Supremo Tribunal Federal é contra o presidente. O Supremo é a favor da Constituição e das leis. Todos os presidentes têm queixa contra o Supremo Tribunal Federal. O presidente Lula tinha queixas, a presidente Dilma tem a queixa, tenho certeza que o presidente Temer tem queixa. A única diferença é que nenhum deles atacou o tribunal e nenhum deles atacou os seus ministros. Essa é a convivência democrática. Nós não temos lado político, o nosso lado é o lado da democracia e do lado das instituições. Esse é o ministro Luiz Roberto Barroso. Agora, Roberto Mota, inclusive um agradecimento aqui ao Daniel Lian, que trouxe para a gente as informações, e o Lian destacou uma outra fala importante do ministro Ricardo Lewandowski. Ele foi questionado, Mota, sobre a possibilidade de ser ministro da Defesa no governo Lula e respondeu: o futuro a Deus pertence. Mota. Olha, Brown, que desafio fazer esse comentário agora. Eu posso dizer o seguinte, é mais um exemplo da fina flor da elite brasileira dizendo ao povo não só o que nós devemos fazer ou pensar, mas dizendo se nós podemos ou não acreditar nos nossos ouvidos e nos nossos olhos. É isso que essas pessoas foram fazer em Nova York, né? Parece que aconteceram protestos, eu acho que eu vi uma moça gritando ali atrás, tinha um grupo, não sei se a gente vai falar mais na frente sobre esses protestos, mas esses episódios, Brown, eles mostram o vigor da democracia americana. Porque esse direito de interromper, desafiar, o direito até de ofender uma autoridade é garantido já há centenas de anos pela Constituição americana. A liberdade, o conceito de liberdade de expressão como um direito natural, um direito fundamental, né? É uma coisa que já foi reafirmada consistentemente pela Suprema Corte americana. Os direitos à vida, à liberdade, à busca da felicidade estão na Declaração de Independência americana. Enquanto isso, em um outro país onde eu não vou dizer qual é, o Ministério Público trabalha na identificação de financiadores dos protestos, né? Tem gente investigando quem foi que forneceu comida e banheiros químicos para os manifestantes. Hoje, eu fui chamado, né? Eu tenho uma distinção igual à do Fernão, porque hoje eu fui chamado de golpista. Vocês sabem o que eu fiz para promover o golpe? Eu li a nota dos 3 comandantes das forças. Eu li sem interpretar. Eu simplesmente li o texto e eu fui chamado de golpista. Então, eu também, Fernão, eu tenho que pedir, quando eu aparecer, tirem as crianças da sala e as senhoras de idade, porque chegou o golpista.